trigo e joio. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 20. Propôs outra parábola, dizendo: ao reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: um inimigo quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo, e com ele. 30, versículo 30. E deixaram crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa tirei os ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu louvo ao Senhor por mais essa noite que o Senhor tem nos proporcionado. Eu estou alegre que nessa série de estudo das parábolas, graças a Deus, o Senhor nos deu graça e eu participei de todas. A gente vê uma grande diferença quando a multidão e os discípulos, porque sempre os discípulos pediam orientação para Jesus, já a multidão sempre estava gritando milagres. Isso aí, no dia de hoje, parece que a gente está vivendo de novo, porque na sexta-feira vem quem quer orientação de Jesus, mas aí domingo lota é porque o povo quer milagre, mas não quer orientação. E você pode ver os mais fraquinhos na fé é aqueles que não buscam conhecer o Senhor. Não falo de estudo, mas sim buscar aprender do Senhor. Porque muitas das vezes a gente não tem muito recurso para aprender a palavra, talvez fazer um curso teológico, mas aqui sexta-feira, na sexta, no domingo, uma escola dominical, é melhor que o estudo teológico, porque é pessoas que têm bagagem, pessoas que já viveu aquilo, está pregando aquilo que já viveu. Mas graças a Deus eu louvo ao Senhor, porque ainda tem gente que quer a orientação de Jesus. Glória a Deus. E essa parábola que a gente se depara no trigo e joio nessa noite, uma parábola muito citada para os irmãos. Muitas das vezes a gente escuta, mas é difícil a gente ver alguém pregando sobre ela. Muitas das vezes a gente vê pessoas citando o joio e o trigo, mas de forma aleatória e baseada na mensagem. Mas agora o irmão focar nessa mensagem é difícil, porque a gente, quando a gente vai ler, a gente apanha de Jesus. E aqui vai começar dizendo, no versículo 24, e propôs outra palavra, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente. E se os irmãos for ver no versículo 36, os discípulos não entenderam muito bem a parábola do Senhor. E eles, a Bíblia não fala, mas parafraseando, disse a Jesus: eu não entendi muito bem, explica de novo. E Jesus, de uma forma bem aplicada, vai de novo dizer para eles, como uma aplicação. E eu louvo ao Senhor porque a Bíblia vai dizer: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, também apareceu o joio. A gente pergunta, a pergunta que não quer calar, né? Por que o ceifeiro, por que o pai de família, aquele que era dono ali da plantação, por que ele não autorizou tirar antes? Falou para deixar crescer junto. A gente vê na Bíblia também, se o irmão quiser ler comigo, ler para mim nessa noite, Mateus capítulo 26, versículo 14 e 16. Mateus 26, 14 e 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sacerdotes e disse: quem quereis dar, eu vos entregarei.
tinha trigo, mas tinha Judas. A Bíblia vai enfatizar, a Bíblia vai falar e buscava oportunidade para entregar Jesus. A gente está falando de alguém aqui que andava com Jesus. Judas, ele andava com Jesus. Ele sabia dos feitos de Jesus, mas ainda estava no coração dele e buscava oportunidade para atrair Jesus. Em outras palavras, mas sendo mais claro nessa noite, Judas estava cheio do diabo. Ele estava cheio, porque o que tirou o diabo do céu, o que fez o anjo descer de lá não foi uma atitude dele, mas foi um sentimento. Talvez o nosso sentimento não provém do Senhor e está fazendo a gente desviar do caminho do Senhor. Se o nosso sentimento nessa noite é de traição, a gente não está cheio de Deus. Se o nosso sentimento, eu falo em traição de todos os sentidos, que a gente está com um sentimento, porque quando a gente é trigo na presença do Senhor, esse sentimento de traição não pode fazer parte da nossa vida. E fez parte da vida de Judas, e procurava, aleluia, e procurava um lugar para entregar ao Senhor, e procurava para entregar ao Senhor, e ele traiu o Senhor. Mas a gente pergunta, por que não o Senhor escolheu Judas? Porque o Senhor sempre mostra para nós que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos na presença do Senhor. E no versículo 27 vai dizer: e os servos da família, indo ter com eles, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? E os servos do pai, indo ter com eles, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Aleluia. O que está faltando para a gente nessa noite é maturidade na presença do Senhor. É a gente aprender a conviver com o joio. Mas a gente está perdendo muito foco nesses últimos dias, porque a gente está mais preocupado com o joio que com o trigo. Você pode ver que a maioria das mensagens hoje em dia é para atacar o joio. E o trigo, que é aqueles fiéis na presença do Senhor, acaba ficando sem alimento. A gente vai entender um pouquinho das características. Se for estudar um pouco, você pegar as duas, assim, olhando para as duas, você não vê diferença. Mas com o decorrer do tempo, você vai ver um pouquinho da diferença. Eu queria citar um pouquinho das características do trigo nessa noite. Um dos irmãos abre comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Se você pegar o trigo e o joio, você abrir o trigo, vai ter aproximadamente umas 10 sementinhas dentro dele. Mas já se pegar o joio, você abre ele, não tem nada, ele é oco. E traz um ensinamento para nós no dia de hoje. A Bíblia vai dizer que quem tem o fruto do Espírito tem domínio próprio, tem mansidão. Então todas as vezes que a gente se deparar com alguém que não tem domínio próprio, que não tem mansidão, que não tem amor ao próximo, pode até não ser joio, mas está com todas as características de joio. Muitas das vezes a gente se depara, quando a gente está novo na fé, e a Bíblia vai dizer, Jesus numa certa feita vai falar para Pedro: Pedro, tu és um trigo novo. É interessante a gente parar para pensar. Quando Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você ainda é um trigo novo. Você ainda não está maturo na presença do Senhor. Você é imaturo ainda, Pedro. Você ainda não aprendeu. E a atitude de Pedro vai dizer no começo da caminhada dele. No começo, Pedro nega Jesus. No começo da caminhada ele fala: eu não conheço. Você anda com ele, Pedro, mas eu não conheço. E Pedro nega Jesus. Só que agora a gente vai se deparar com Pedro, agora que depois que Jesus vai assumir ao céu. Pedro agora ele vai, antes da sua morte,
Ele ia ser crucificado. Ele fala: eu não sou digno de ser crucificado como meu Jesus. Inverte a cruz de cabeça para baixo. É um Pedro agora maturo na presença do Senhor. É um Pedro convicto daquilo que ele estava servindo. É um Pedro agora que estava convicto. No capítulo 3 mostra Pedro pregando. No capítulo 4 mostra Pedro também pregando e sendo interrogado. E mesmo Pedro tendo todas essas interrogações, por que Pedro pregava? A gente já não vê Pedro mais perdendo a cabeça como ele perdia no começo. Se fosse antes, Pedro, quando aqueles homens chegaram diante de Pedro e falaram: por que você está pregando essa palavra? E Pedro vai dizer para eles: eu não posso deixar de falar do amor de Jesus. Eu não posso dizer daquele que fez a obra em mim. É por isso que a gente tem que entender que quando a Bíblia nos diz, Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente tem que entender que o fruto do Espírito é domínio próprio. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: está tendo domínio próprio? Aleluia. Porque o fruto do Espírito, se o pastor puder ler de novo essa palavra, Gálatas capítulo 5, versículo 23. 22. As frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. Se você está no coração com todos esses frutos do Espírito, a Bíblia ainda fala fruto, porque não são os frutos, é o fruto do Espírito. Porque é igual eu fiz uma comparação uma vez, é igual uma mexerica, é um fruto. Mas quando você abre ela, eu posso repartir com o Luiz, eu posso repartir com a minha esposa. É um fruto, mas você consegue repartir. Assim é o fruto do Espírito. Então, se você tem o fruto nessa noite do Espírito Santo, você está na posição de trigo na casa do Senhor. Aleluia. E a Bíblia ainda fala mais conosco nessa passagem. A Bíblia vai dizer no versículo 28: e eles disseram aos inimigos que fez isso, os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Os servos perguntaram para ele: quer que a gente vai lá e arranca o trigo? Quer que, melhor dizendo, arranca o joio? E a gente está tomando a mesma atitude desses servos nesse dia. A gente, em vez de deixar, porque uma hora, porque só o Senhor pode julgar, a gente está falando igual o servo, falando assim: quer que a gente arranque? E às vezes, muitas das vezes, a gente quer arrancar o joio, quer tomar uma posição que não compete a nós fazer. A gente quer fazer julgamento. A gente fala: não, é joio na casa do Senhor, e a gente quer tirar fora. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer: porém disse, não para que colher o joio, não arranque também o trigo. Porque se muitas das vezes a gente não entende, porque a Bíblia fala que o Senhor está com os olhos como chama de fogo. Então só o Senhor sabe, porém às vezes a gente vê uma característica do trigo, do joio e do trigo também. Mas não compete a nós a definir se um é joio e o outro é trigo. Define a gente entender e orar para que o Senhor dê graça, para que a gente aprenda a conviver com o joio na casa do Senhor. Aleluia. Mas a gente sempre, eu falo por mim mesmo, a gente quer julgar, a gente quer falar é joio, mas a palavra vai dizer para que não arranque o trigo junto com o joio. Então, o que o Senhor está querendo nos ensinar? Talvez o teu julgamento, você está falando que é joio e é trigo. E talvez às vezes você pensa que é trigo e é joio. Então, por isso que não compete a nós falar o que é trigo e o que é joio. Compete a nós buscar o Senhor e o Senhor fazer a obra no tempo. Porque uma das características, se você pegar, depois ainda que vai amadurecendo, o joio ele não amadurece, ele fica verdinho. Já o trigo ele amadurece. Ele tem fruto dentro dele. Pode ficar tranquilo, que o joio vai ficar verdinho, não vai amadurecer, mas o trigo vai frutificar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 29, eu já li. Aleluia.
e as características do trigo. E a Bíblia vai dizer que em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, se os irmãos puderem ler comigo, lê para mim nessa noite. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Terceiro versículo vai dizer: tem aparência de que vive, mas está morto. O joio pode até ter aparência que vive, mas já está morto. A gente, muitas das vezes, a gente fala algumas coisas, a gente fala assim: é homem de Deus. A gente está falando pela aparência. É homem de Deus, é mulher de Deus. Essa pessoa busca ao Senhor. A gente fala pela aparência. Mas aqui só tem crente. Vou falar com um verbo bem rasgado. Às vezes tem gente no nosso meio. Eu falo em todo, não só aqui na Santa Rita, mas em todo lugar. Tem aparência que vive, mas está morto. A conduta aqui na casa do Senhor é de sangue, mas a conduta lá fora é de safado. É forte a palavra, mas é real. Muitas das vezes a gente está falando, é trigo, é escolhido por Deus, mas a conduta lá fora é de safado. Muitas das vezes faz as coisas ilícitas, muitas das vezes toma atitude, dentro da igreja é crente, mas lá fora só Jesus na causa. Muitas das vezes dá um testemunho aqui, quando chega em casa, não é mais esse crente que é aqui. É a parábola que está dizendo: tem cara de que vive, mas está morto. Aleluia. E a pessoa morta, o que ela faz é querer matar o outro também. É por isso que muitas das vezes a gente se depara com algumas coisas. A pessoa está muitas das vezes desanimada. O que a pessoa vai falar, você vai ficar perto dela para conversar. O que ela vai dizer para você? Não, aquele irmão lá, não sei o quê, eu vou parar. Eu não fico olhando muito para os outros, é porque já está morto. Porque quando está vivo, como o Geraldo Júnior citou aqui, quando o apóstolo Paulo diz: prossigo olhando para o alto, se esquecendo das coisas que ficou para trás. Então, o que eu quero dizer nessa noite para você: prossiga olhando para o alto, deixa o joio, porque a hora da ceifa está chegando e o Senhor vai arrancar no nosso meio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Todo mundo vem numa parábola maravilhosa. O pastor me dá essa parábola. Todo mundo com uma parábola boa. O Ramon pregou, o céu desceu, Davi. Eu quero ver o céu descer agora no joio do trigo. Aleluia. Mas graças a Deus, eu creio que tem um povo aqui que come coisa boa, mas também está pronto para comer coisa ruim. A palavra é dura, mas é a palavra que liberta. Certa feita, Pedro diz a Jesus, fala para ele: mestre, a tua palavra está sendo muito dura. O povo não está querendo mais escutar isso não. Daí parece que eu vejo Jesus: você não está contente com a palavra, Pedro? Vai você também embora. Some de perto de mim. Daí eu acho que Pedro toma um choque de consciência e fala: para onde ele? Se só tu tem as palavras de vida eterna. A palavra é dura, mas é a palavra que liberta. A palavra pode ser muitas das vezes dura, porque o pregador não tem autonomia nenhuma de corrigir a igreja. O único que pode corrigir a igreja é Jesus. O pregador só pode exortar na direção do Espírito Santo de Deus. E eu não quero exortar você nessa noite. Eu quero te dizer que muitas das vezes você está tendo conduta de joio na casa do Senhor e muitas das vezes você não está percebendo. Aleluia. Deus fiel e santo. Uma das diferenças do joio e do trigo, como eu falei, é o amadurecimento. Então a gente precisa nessa noite ter amadurecimento na casa do Senhor.
Parece tão fácil. Como você vai falar com uma pessoa até amadurecimento quando a pessoa já tem um filho, a pessoa tem 30 anos, mas tem pessoa na casa do Senhor com 60, com 70 anos, imaturos na fé. Está dentro da igreja, mas é imaturo na fé. Aleluia. Muitas das vezes a gente toma atitudes na casa do Senhor e nos mostra que a gente está sendo imaturo na casa do Senhor. Aleluia. Paulo Vitor, a gente se pergunta, qual que é a maturidade? É quando a gente vem para a casa do Senhor. Eu vim 2 anos, eu falo isso por experiência própria. Eu servi o saudoso doutorado aqui 2 anos e meio. A minha esposa sabe. Eu contei esse dia, deu 228 sermão que eu tinha montado lá no meu caderninho de palavras. Eu vim todo domingo para o culto falar, hoje eu vou lá, vai chamar para pregar, e chamava para pregar. Eu chegava em casa e guardava aquela mensagem que o Senhor tinha dado. Eu ia para casa todo dia. Mas eu já entendo que é tudo da vontade do Senhor, ter um momento do crescimento nosso. A gente se depara com um obreiro hoje que não prega, fica 1 semana sem pregar e fica indignado. Não, eu vou pregar em outra igreja, porque lá tem oportunidade. É duro, mas é verdade. É crente imaturo na fé, está preocupado com o público. Não colhe no joelho e quer plantar alguma coisa no público. Nunca senta para aprender nada. E quer subir aqui e quer dar sermão. Não. Ainda tem gente ainda que não come qualquer coisa, moço. Às vezes tem gente que fica de cara feia, mas é real, porque muitas das vezes é gente que nunca sentou para aprender e quer subir para ensinar. Mas se o Senhor estivesse vendo toda essa geração e olhando para nós, Ele nos estaria dizendo: não plantou nada no joelho, nunca falou comigo, quer passar 1 hora pregando, mas não passa 10 minutos de joelho na presença do Senhor. Daí vem aqui e fala uma baboseira, promete um monte de coisa, e Jesus olhando lá do trono falando: não estou prometendo nada, você é mentiroso. Aleluia, Jesus. Tem gente prometendo um monte de coisa em cima do público e o Senhor falando: eu não estou fazendo nada, é tudo mentira. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado com a palavra que a gente usa, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. É muito sério isso aqui, irmãos. A gente sobe aqui, é na direção do Espírito Santo. Aleluia. Daí sobe um monte de gente aqui com meninice, falando: não vou pregar mais não. Não, tem que ficar firme na presença do Senhor. A cada um tem uma hora que vai chegar. Há um tempo, muitas das vezes, que a gente vai ficar no anonimato. Tem vezes que às vezes a gente vai ficar em evidência, mas tudo isso glorifica ao Senhor, porque todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo por mim também. Aleluia. Eu fiquei 2 anos recorrendo, indo embora, nervoso. Chegava em casa e falei: Dan, senta aí que eu vou pregar para você hoje. E ela também não queria ouvir eu vinha nervoso. É difícil. Mas o tempo chega. Hoje em dia, direto, os irmãos chamam para pregar nas igrejas. E hoje em dia eu recuso, porque eu entendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que o Senhor vai exaltar. Não é porque todo mundo está me chamando que eu vou, não. Eu tenho um ministério a zelar dentro da casa do Senhor. Quando o Senhor liberta aquele homem nazareno, ele vai falar: eu vou com o Senhor agora. Ele fala: não, vai lá na tua casa e diz que eu fiz na sua vida. O que ele estava querendo dizer àquele homem determinado? Primeira obra vai começar lá na sua casa, depois você vai querer pegar para o Senhor. Daí está tudo desconcertado lá na casa, chega aqui e quer prometer as coisas para os outros. Dá lá de mim, capeta. Aqui não, é verdade, irmão, é sério isso. A gente ri, mas é para a gente chorar, porque está se tornando muito sério isso aí na presença do Senhor. É joio querendo crescer junto com o trigo. Aleluia. Deus que ama. Aleluia, Jesus. E vai chegar a hora que o Senhor vai nos chamar.
E eu queria dizer aqui nessa noite, está na hora da gente amadurecer na fé, a gente começar a viver os nossos conceitos, as nossas atitudes. Isso aí fala comigo também. Está na hora da gente amadurecer na fé. A gente vê uma chuva. Você pode dizer para mim, irmão, você tem carro, por isso você fala isso. Mas eu também, um dia eu não tive carro, eu vim para a igreja com o chovendo. Está na hora da gente olhar para o céu e falar, não, está chovendo, hoje eu não estou na igreja. Não, é hoje que eu vou adorar o Senhor. Aleluia. Está na hora da gente ser discípulo, parar de ser multidão, gritando do milagre, não. Aleluia. Quando a gente vive princípio, a gente não precisa viver de milagres, a gente vive daquilo que a gente planta. Aleluia. Quando a gente segue o princípio, fala, não, eu vou buscar o Senhor, eu vou na igreja, a gente não vai ter como, a gente vai diminuir os nossos erros. Aí você tem um ditado popular, não, todo mundo erra. Mas quem busca o Senhor, procura se orientar, buscar, ler a palavra do Senhor de dia e de noite, eu tenho certeza que você vai errar menos. E vai fechar a boca muitas das vezes. Muitas das vezes as coisas que é para você falar, você não vai falar mais. Muitas das vezes as coisas que, por impulso, você vai lá e fala, nossa Jesus, falei. Você vai se policiar a falar, não. Eu tenho que tomar atitude de trigo, não viver por aparência. Como aquela igreja tem aparência que vive, mas porém já está morta. A nossa atitude, muitas das vezes, está parecendo que a gente está vivo, mas você sabe que você está morto por dentro. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, mas a gente passa, muitas das vezes, uma pessoa que a gente não é. Está na hora da gente, aleluia, tomar uma atitude de trigo na casa do Senhor, ser mais amadurecer na obra do Senhor. Se eu tiver a oportunidade, eu dou glória a Deus. Se eu não tiver, eu fico mais contente ainda e adoro o Senhor. Se eu sou líder de alguma coisa, eu dou glória a Deus. Se eu não sou líder, glória a Deus também. Se eu não sou regente, glória a Deus. Se eu sou regente, glória a Deus também. Se eu não sou segundo dirigente, se eu não sou pastor da igreja, glória a Deus. Está na hora da gente servir a Deus, não pelos cargos que Ele proporciona aqui na casa do Senhor, mas sim pelo que Ele é na nossa vida. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A nossa posição não pode ser maior da nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem pastor por aí, eu não falo o caso daqui, porque a gente conhece a conduta do Elohim, a gente conhece, ele sabe os feitos dele. O homem não é reconhecido, ele tem fruto, a gente vê a obra prosperando na mão dele. Mas tem pastor por aí dirigindo a igreja, que está morto. Tem pastor por aí que está vivendo uma aparência que vive, mas já morreu faz tempo e está prejudicando. E naquele dia ele vai levar um monte de ovelha com ele. E um monte de ovelha vai perguntar: por que o Senhor não pregou a verdade para mim? Porque muitas das vezes a gente está preocupado em pregar aquilo que massageia o nosso ego. E muitas das vezes o que alimenta a nossa alma não alimenta o nosso espírito. Mensagem para a alma: Jesus vai salvar a sua casa. Mensagem que muitas das vezes alimenta, nos deixa alegre: Jesus vai entrar com providência, vai abrir uma porta de emprego para você. É mensagem que edifica a nossa alma, mas não muda a nossa conduta. É mensagem que muitas das vezes a gente sai alegre daqui, mas chega segunda-feira, a gente está fazendo tudo de novo. E a gente chega aqui e fala: o Senhor vai abrir uma porta para você, como eu pego várias vezes. Mas eu sei que essa mensagem muitas das vezes não faz mudar a conduta daquelas pessoas que estão andando errado na casa do Senhor. É pessoas que muitas das vezes estão vindo para a casa do Senhor, mas a gente está morta. E essa mensagem precisa voltar em nosso meio. Aleluia. A gente precisa, é tão evidente isso, falar: Jesus precisa levantar mais João Batista em nosso meio. Mas eu não falo de chegar aqui e bater na carne. Eu falo de subir na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não para jogar direto para ninguém, mas sim é mensagem para mudar muitas das vezes o comportamento. Que tem pessoas que entram aqui muitas das vezes, aquele pecado de
arrogância, muitas das vezes a gente está no erro, e muitas das vezes a gente não escuta uma mensagem de exortação para a gente mudar a nossa conduta. E se muitas das vezes os pregadores mudassem a mensagem, chegassem aqui, pregassem mais exortando a igreja, talvez ia ter menos pecado no nosso meio. Você pode ver 20 anos atrás, quando você depara com alguém conversava muito com o João Prado. Eram pessoas que não tinham estudo, eram as pessoas que não tinham conhecimento, mas quando pregavam, estabeleciam. Eu me lembro quando eu era adolescente, mais ou menos uns 15 anos, ainda Jesus estava no finalzinho, mas Jesus ainda estava operando muito na igreja. E às vezes quando eu faço uma coisinha errada, ela falou, não vou na igreja hoje, eu tenho meus pés, quero fazer lá e falo do meu pecado. Às vezes lá na escola laguejava as menininhas, aí eu vinha para a igreja e ficava com medo, falei, não, vai falar lá que eu fiquei com a menina lá, e eu ficava com medo. Mas hoje em dia, a pessoa está indo adultério e sobe no culto para dar uma salvação. Hoje em dia, a pessoa está no erro, está traindo o marido e sobe aqui e canta e profetiza ainda. É Jezabel no nosso meio puro. Aleluia. Mas hoje, nessa noite, Jesus nos trouxe aqui para dizer que a gente tem que tomar posição de trigo na casa do Senhor. Eu creio que eu estou pregando para crentes maturos na presença do Senhor, crentes que ainda buscam o Senhor verdadeiramente, que não se corrompem por causa do joio. Ele diz muitas das vezes, deixa crescer, está nas mãos do Senhor, aleluia. E a gente entende qual é o fim do joio. Se os irmãos quiserem ler comigo, em Apocalipse capítulo 20, versículos 15. Capítulo 20, versículo 15, é o final do jogo. Então para de preocupar com o jogo. Daquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aleluia. É a palavra diz, e deixando crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, tirei aos ceifeiros. Olhei primeiro o joio e a talha e milho para o queimar. O fim do joio é o lago de fogo. E o fim do trigo não vai ter fim, porque nós vamos estar junto com ele. Aleluia. No gozo eterno. Isso merece glória a Deus. Então aguenta nessa noite, porque talvez você faça luta, talvez você já passou dificuldades, falando, Senhor, tira esse joio do nosso meio. Não se preocupe não, porque no dia que o Senhor vir, Ele vai fazer a separação. Aleluia, Jesus. É a palavra dura, mas é a palavra que vai nos levar para o céu. É só Jesus que tem a palavra de vida eterna. Então pare de se preocupar com o joio, se preocupe com a tua postura diante do Senhor. Aleluia. Oh Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu estou na direção do Espírito Santo aqui nessa noite. Eu não vim te, aleluia, te afrontar, mas eu vim te confrontar nessa noite, dizendo para você qual tem sido a tua conduta na presença do Senhor. Qual tem sido a conduta tua? Talvez você está se parecendo com o joio, mas eu sou trigo, eu sou fiel, mas a tua atitude está dizendo que você é joio. Está na hora de você mudar essa atitude e mostrar, aleluia, para o inimigo, eu estou amadurecendo na presença de Jesus. Não vai ser o joio que vai me parar. Aleluia. Essa palavra que eu quero dizer, deixar para os irmãos nessa noite. Aleluia. Me perdoe se eu fui um pouco duro, mas é a realidade que a gente está vivendo. Está na hora da gente amadurecer na presença do Senhor. Está na hora da gente parar. Você pode pegar aí. Tem gente que aguenta tudo na escola, aguenta tudo no trabalho, daí chega na casa do Senhor. Eu já fui, quer ser estourado. Aguenta tudo lá fora. Quando se trata na casa do Senhor, fala não engole nada. Mas está na hora da gente começar a rever a nossa conduta, ter o domínio próprio
chegar, você falar para ele: eu vou orar por você. É alguém virar para você e falar: eu não gosto de você, mas você saudar ele com a paz do Senhor, porque quando a gente dá a paz do Senhor, você está dizendo para ele: eu tenho a paz. Se ele não der a paz para você, ele está sem paz. Ele está vindo para a igreja, se esquecendo que a Bíblia nos diz que a gente tem a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia. Se coloque em pé nessa noite, com a permissão do pastor, fazer uma oração. Glória a Deus. E não passar no horário. Aleluia. Porque quando o pastor fala para a gente é 9 horas, é 9 horas. Se a gente passar, a gente está sendo imaturo na fé. Porque é o domínio próprio. O Espírito Santo, ele é prudente. Não adianta falar: estou na direção do Espírito. Não. O Espírito Santo é prudente. E o anjo da igreja é o pastor. Então, tudo que o pastor falar, a gente tem que acatar. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Jesus, obrigado por mais essa noite, Pai, esse ensino que está concluindo, Pai, hoje, Pai, nesse dia. Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, nos ensinado, Pai. Deus, eu peço ao Senhor também, Pai, que o Senhor, quando o Senhor fala, ninguém está magoado. Pai, que quando o Senhor, Pai, exorta a tua igreja, ninguém está triste. Pai, a minha função aqui nessa noite não é magoar ninguém, mas sim, Pai, mostrar que muitas das vezes a gente está tomando atitudes que o Senhor não está se agradando. Jesus, nos ajuda, Pai, a pegar essa palavra para nós e levar para a nossa vida, Jesus, e mostrar para o inimigo, Pai, que a gente está amadurecendo na fé. Deus, nos ajuda, Pai, nessa noite, Pai, a ser trigo na casa do Senhor. Jesus, nos ajuda nessa noite a sair daqui convicto, Deus, que nós somos chamados para uma grande obra, e parar de olhar para a esquerda e para a direita e prosseguir, olhando para o Senhor. Jesus, nós ficamos com o Salmo 121 nessa noite: eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Pai, o meu socorro, o nosso socorro, o socorro da igreja, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, assim eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus.